Corpo Fechado e Fragmentado são filmes muito interessantes, não só individualmente, mas na forma como interagem um com o outro. Fragmentado é uma sequência de Corpo Fechado, mas o filme não foi vendido assim. Nós só descobrimos isso quando Bruce Willis, que interpreta o protagonista do primeiro filme, aparece no final. Essa é uma característica comum a essas duas obras do diretor M. Night Shyamalan. Em ambas, só se sabe realmente do que se tratam e até a que gênero pertencem no final delas. Corpo Fechado começa como um drama familiar e com o desenrolar da história vai se transformando em um filme de super-herói. Fragmentado, por sua vez, se parece mais com um suspense ou até um terror psicológico no começo, para no final se revelar como a história de origem de um super-vilão. Em Vidro, nós vemos o caminho contrário. Ele começa como um filme de super-herói bem fantástico, mas depois um personagem começa a questionar esses elementos mais sobrenaturais da história. Através de debates entre esse personagem e os demais, o roteiro também questiona estereótipos do gênero. A própria estrutura do filme vai de encontro ao que nós esperamos de uma jornada do herói tradicional. O terceiro ato é uma coisa completamente diferente do que a gente vê em qualquer filme da DC ou da Marvel, por exemplo. Se isso agrada os fãs da série e o grande público é uma outra questão. Essa ideia de fazer tudo ao contrário, para mim, é a coisa mais interessante na relação entre os dois primeiros filmes. Muitos conceitos do roteiro de Fragmentado nasceram de inversões de elementos de Corpo Fechado. O David, protagonista do primeiro filme, é um cara extremamente introvertido. A direção expressa isso colocando o ator atrás de algum objeto escondido nas sombras ou às vezes nem mostra o rosto dele. Já em Fragmentado, o Kevin, que é um homem que tem distúrbio de múltiplas personalidades, se expressa de 23 formas completamente diferentes. Isso também é demonstrado através da linguagem cinematográfica, que abusa de planos bem fechados no rosto do ator para maximizar as suas emoções. E eu seria bastante injusto se não atribuísse parte do mérito por isso ao James McAvoy, o ator que interpreta o vilão. Nessa cena, uma das personalidades do Kevin, que atende pelo nome de Dennis, está tentando enganar a analista e convencê-la que, na verdade, ela está conversando com outra personalidade, o Barry. Além dos óculos, a maior marca do Dennis são as sobrancelhas bem franzidas, enquanto o Barry tem um semblante mais leve e está sempre sorridente. Quando a doutora percebe a artimanha do Dennis, ela começa a usar técnicas para tentar quebrar o disfarce. E repare no que acontece com o rosto do ator. Por uma fração de segundo, a sobrancelha se contrai um pouco além do que o Dennis poderia permitir para manter o seu disfarce, e ao perceber isso, ele tenta relaxá-las novamente e a boca muito sutilmente volta a sorrir. Quando o impostor é finalmente desmascarado, a mudança é impressionante. Parece mesmo que são duas pessoas completamente diferentes. Em Corpo Fechado há uma cena muito parecida com essa, mas invertida. Não só o David está do lado oposto do quadro, mas o seu rosto quase não se mexe. Nós sentimos que ele está impactado pelo que está ouvindo, mas boa parte disso é por causa do zoom da câmera que faz as lentes evidenciarem mais a profundidade das formas, e isso distorce um pouco o rosto do Bruce Willis. O Kevin e o Mr. Glass também são, em certos aspectos, o inverso um do outro. O primeiro tem traumas psicológicos por causa dos abusos da mãe. Esses traumas são a causa do distúrbio dele, e é a partir desse distúrbio que nasce o monstro descontrolado com o corpo praticamente à prova de balas, que é a parte mais fantasiosa do filme. Já o Glass, que sofreu vários traumas físicos por ter um corpo extremamente frágil, desenvolveu uma capacidade intelectual e autocontrole acima do comum. O David e a Casey também são o avesso um do outro. Os dois são fechados, mas as causas da introversão deles são completamente diferentes. Ele sempre foi invulnerável como uma rocha, enquanto ela teve o seu corpo violado ainda criança. A quietude dele é consequência da sua infelicidade por negar todos os seus talentos, enquanto ela se fechou para o mundo porque sente vergonha do próprio corpo. Tanto é que usa muitas blusas, uma por cima da outra, para manter as outras pessoas o mais longe possível dele, ao mesmo tempo que esconde as marcas de automutilação. Em outras palavras, ele é indestrutível e gostaria de mostrar isso, e ela está ferida e quer esconder isso. A dinâmica da relação entre os personagens também é invertida. Em Corpo Fechado, o componente sobrenatural da história está com o herói e a vulnerabilidade com o vilão. Em Fragmentado, o componente sobrenatural está no vilão e a fragilidade está na Casey, que pode ser considerada a heroína, a mocinha da história. Em Corpo Fechado, é o vilão que está desvendando a mente do David para tentar transformá-lo em um herói. Em Fragmentado, é a Casey que está tentando entender o vilão para poder enganá-lo e escapar. Mas esses quatro personagens não só são contrários uns dos outros. Dentro de cada um deles existem pessoas completamente diferentes entre si. No caso do Kevin, é claro que isso é óbvio, mas a Casey, por exemplo.
Por um lado, ela é uma garota frágil e ferida. Por outro, uma sobrevivente guerreira que sabe atirar e descobre como manipular as personalidades do Kevin para poder escapar. O David, ao mesmo tempo que é um super-herói forte e invulnerável, é um homem de meia-idade sensível e que lida com a depressão. O Mr. Glass é um cara obcecado, mas também é só um garoto perseguindo um sonho impossível. No fundo, todos nós temos várias versões de nós mesmos que aparecem em momentos diferentes da vida e têm modos diferentes de pensar e agir. E eu não poderia falar sobre isso sem mencionar um dos maiores nomes da literatura portuguesa, o Fernando Pessoa. Esse poeta, ao invés de escrever apenas como um só, criou outras pessoas, heterônimos, com personalidades, biografias e estilos diferentes. Enquanto Alberto Caeiro era um homem simples, voltado para a natureza e para os sentidos, Ricardo Reis era mais sofisticado, tanto nos temas quanto na forma de seus poemas. Por fim, havia também o Álvaro de Campos, que era mais enérgico que os outros dois juntos, todos eles coabitando Fernando Pessoa. No poema A Realidade, um dos heterônimos, o Álvaro de Campos, narra um encontro com uma versão de si mesmo. Ele escreveu: "Olhamos indiferentemente um para o outro. Eu, o antigo, lá subi a rua imaginando um futuro girassol, e eu, o moderno, lá desci a rua não imaginando nada." Estes dois eus, que por sua vez são versões distintas de um dos eus do Fernando Pessoa, têm modos completamente diferentes de ver a vida. O eu moderno tem experiências que o eu antigo não tem, e o eu antigo tem o vigor e a esperança que no moderno já se desgastaram. O poeta conclui desejando que esse encontro realmente acontecesse fisicamente. Não sei se isso seria melhor. Dois eus conversando em corpos diferentes seriam como vizinhos. Dois eus conversando no mesmo corpo são como família. Todos os eus em mim dividem o infinito espaço da minha mente. Eles brigam pelo direito de usar a minha boca, os meus olhos, as minhas mãos, e continuarão brigando até o fim. Mas o farão com amor, como família. Até as minhas partes problemáticas que nasceram de traumas não têm que ser esquecidas e nem silenciadas. Eu preciso conversar com elas. Nenhum desses meus eus deve odiar o outro ou tentar excluí-lo de mim, porque eu sou a comunhão de todos os meus eus.